Oi, gente! Eu vim falar hoje sobre um assunto que vocês amam e que vocês vivem me perguntando, que é diarreia e antibiótico. Bom, eu vivo falando que a gente não precisa passar antibiótico para a grande maioria das diarreias que a gente atende no nosso dia a dia, sendo ela hemorrágica ou não. Ou seja, ela tendo hematoquesia ou melena ou não. Né? Então, vamos começar pelos critérios para a gente pensar em antibiótico terapia? Então, gente, os critérios para a gente prescrever antibiótico terapia para um paciente com diarreia, né, são os seguintes. Se o paciente é imunocomprometido, né, então ele é um paciente oncológico, um paciente endocrinopata, como por exemplo o teradreno, né, um paciente que está sob o uso de drogas imunossupressoras, né, por exemplo, um paciente que tem anemia hemolítica, né, então se o paciente tem um comprometimento imunológico importante e o paciente está com uma diarreia hemorrágica, ele tem sim necessidade do antibiótico, tá? Mas a gente sabe que a grande maioria dos pacientes que vêm com diarreia pra gente não são imunocomprometidos, pelo contrário, são animais adultos, às vezes jovens, que têm mania do aspirador de pó, come coisas erradas e o intestino acaba ficando irritado e o animal acaba tendo diarreia. Os critérios para um paciente não imunossuprimido, né, são os seguintes: precisa fazer o exame físico depois da reidratação do paciente. Por quê? Porque a desidratação, ela gera mecanismos compensatórios, como taquicardia, taquipneia, né? E acaba fazendo com que o animal fique hipotenso. Então, a gente precisa hidratar o paciente e depois da reidratação, avaliar ele de novo, tá? Então, se depois da reidratação ele é um paciente que continua taquicárdico ou taquipneico, ele continua febril com acima de 39,5, ele é um paciente que está hipoglicêmico, né, abaixo de 40. Ele é um paciente que tem uma neutropenia importante, né, ou uma leucocitose acima de 21.000, com ou desvio à esquerda, né, presença de neutrófilos tóxicos, né. Então, o paciente ele precisa ter, né, pelo menos 2 a 3 sintomas, né, dentre esses que eu descrevi aqui, para a gente entrar com antibiótico terapia, né? Ai, Gabi, mas a diarreia dele tá muito feia, tá puro sangue. Isso não é motivo para eu entrar com antibiótico? Não, gente, não, né? Porque o antibiótico, ele vai fazer com que o seu paciente, ele tenha uma melhora, às vezes, né, no caso, uma melhora naquele momento, mas depois ele vai ter uma piora de novo, né? O intestino dele vai ficar com uma desbiose importante, e essa desbiose vai desbalancear o sistema imunológico dele, ele vai ficar com o intestino mais sensível, ele vai ficar mais propenso a desenvolver diarreias, né, novamente. E se o paciente tiver em uma crise de a gente tem enteropatia crônica, ele está numa crise, está com diarreia muito feia e tudo mais, você vai fazer uma desbiose horrível naquele paciente e vai ferrar o trabalho do gastro, né? Então, depois o gastro vai ter que rebolar para corrigir a desbiose que você terminou de fazer prescrevendo antibiótico para aquele animal. É outra coisa, né? Gabi, se eu não vou passar antibiótico, eu vou passar o quê? O tutor, ele me questiona, o tutor fica assustado, né? Então, assim, gente, você vai acompanhar esse paciente, vai pedir retorno para ele diário, né? Para você aferir os parâmetros, você vai tratar esse paciente, se ele estiver aumentando, você vai corrigir náusea, né? Você vai investigar o porquê da diarreia, às vezes é uma doença hormonal, uma cetoacidose diabética, uma crise tissoniana, um shunt, né? E aí você vai tratar a diarreia, né? Você vai usar pré e probióticos, né, para esse paciente. Então, o pré-biótico, eles são, assim, bênçãos na vida do clínico geral. O pré-biótico, ele vai ajudar a fornecer substrato para as bactérias boas do intestino, estimular e proporcionar energia para os colonócitos, né? Vai fortalecer a barreira de muco do intestino para evitar, né, aí a translocação bacteriana, né? Então, o prebiótico ele é maravilhoso, né? O prebiótico também ele faz com que as fezes fiquem bem mais formadas, né? Ajuda na formação das fezes, uma vez que diminui a retenção de água ali naquela luz do intestino, né? Então, existem vários, hoje em dia no mercado, vários probióticos que têm pré-bióticos juntos, né? E o probiótico, na verdade, ele só é uma pastinha com as bactérias da microbiota do animal numa tentativa de repor. Só que essa reposição ela é bem mais lenta, né? E tem as perdas aí
por conta do próprio estômago, né? Própria digestão. Então, eu sempre recomendo, né, eu e a literatura, que sejam feitos pré e probióticos nesses pacientes, né, para ajudar nessa questão. Outra coisa importantíssima e importante e que a gente esquece é a alimentação desse paciente, gente. Às vezes o paciente com diarreia hemorrágica ou diarreia intensa, ele precisa ficar internado para suporte. E esse suporte inclui nutrição. A gente precisa alimentar esse paciente para que ele tenha substrato tanto para combater o agente infeccioso, se for o caso, o agente viral, enfim, mas a gente tem que alimentar esse paciente, gente, porque senão esses colonócitos eles morrem. Na medida que o colonócito vai morrendo, por falta de substrato, por falta de alimento, a gente vai predispondo esse paciente a desenvolver uma translocação bacteriana. Então, se a gente não corrige hidratação, a gente não trata vômito, faz analgesia, faz a nutrição desse paciente, né? E assim, não é qualquer alimento, precisa ser um alimento rico em fibra, com proteínas de alta digestibilidade, para que realmente esse paciente aproveite aquele alimento, né? Então, alimentos de mais fácil digestão, então aí uma ração gastrointestinal, nesses casos, vai muito bem, né? E existem alguns estudos que até comentam a ração hipoalergênica para esses pacientes, para meio que diminuir o processo inflamatório ali da região, mas não tem muito embasamento ainda, né? Mas basicamente, gente, para os meus pacientes com diarreia, eu passo pré e probiótico, né? Sempre o veterinário, porque a gente não adianta a gente repor a bactéria de uma pessoa no intestino de um cachorro. Passo alimentação rica em fibra, né? Gastrointestinal, uma opção. Às vezes eu peço para o tutor misturar um pouco de aveia, eu peço para o tutor misturar um pouco de psyllium, que são fibras muito boas, né? No caso do psyllium tem que tomar cuidado, porque se o cachorro tomar muita água, o psyllium ele pode reter a água lá no intestino e piorar a diarreia, tá? Né? Então, assim, a gente precisa lembrar sempre do tratamento suporte, reidratação, nutrição, nem que a gente tenha que internar esse paciente, passar uma sonda nasogástrica, né? Fazer ali um cálculo nutricional para ele, o controle dos vômitos, da dor, né? Ai, Gabi, o meu paciente ele não tem como ficar internado, o tutor não tem como vir amanhã nem depois para a reavaliação. O paciente está com uma diarreia muito feia, muita hematoquesia, muito melena, ele está taquicárdico, já fiz remédio para dor, não melhorou a taquicardia. O que que eu faço? Eu tô com medo. Ele também tá com 39,4 de febre, tem uma leucocitose. E assim, a gente tem que tomar cuidado com leucocitose também, gente. Qualquer inflamação dá leucocitose, inclusive leucocitose de estresse, né? Tanto crônico quanto agudo. Então, assim, tô com. O cachorro não tá bem, ele tá querendo fazer aí os sinais sistêmicos, indicativos de prescrição de antibiótico terapia, eu não vou conseguir reavaliar esse paciente. Aí você passa o antibiótico, né, gente? Tá? Né? Você tá ali entre a cruz e a espada, mas a gente sabe que não é isso o que acontece no nosso dia a dia, né? Ou então, o cachorro tá fazendo cocô puro sangue e o tutor tá querendo antibiótico, ele tá questionando. Gente, explicar, né? Sentar com o tutor e explicar os prós e contras do antibiótico, né? Explicar que isso vai ter uma repercussão depois do tratamento, que esse paciente ele fica mais predisposto a desenvolver diarreia crônica pela desbiose, né? E pela misericórdia de Deus, não esquecer da alimentação do paciente, né? Então, é muito parecido com a gente. Quando a gente tem virose, aí a gente começa a ter diarreia líquida, pastosa. O que a gente faz, gente? A gente vai na farmácia, compra um Gatorade, né? A gente faz uma alimentação mais leve, né? A gente come uma batatinha doce, um caldinho, uma sopinha, né? A gente repousa e depois de 3, 4 dias a gente o quê? Melhora, né? Então, assim, a gente quando vai no médico, o virose, o que que ele passa pra gente? Gatorade, Floratil, às vezes a gente fica internado, toma soro, mas assim, muito difícil alguém passar antibiótico pra diarreia, né? Então, assim, é complicado, a gente passa antibiótico porque a gente tem vício mesmo, a gente tem medo e a gente precisa parar com isso, porque o animal fica com desbiose depois por meses, ele fica mais predisposto a desenvolver diarreia crônica, principalmente se for uma enteropatia crônica em crise, vai dar antibiótico, o cachorro vai se cagar todo, né? E você vai piorar a enteropatia crônica dele, porque você vai ferrar ainda mais o intestino fazendo desbiose, né? Então, vira uma bola de neve, né? Depois o gastro que lute para corrigir a desbiose do pobre, né? Então, gente, indicações de probiótico, né? Que muita gente me perguntou no Instagram. Não tô sendo paga, tá, gente? Pessoal, marca de probiótico, a Vert me patrocina. É, mas assim, eu gosto bastante. Eu gosto não, gente. Eu não gosto de usar essa palavra. Mas o que que eu falei pra vocês? Que os prebióticos, eles têm várias vantagens, né?
dá energia pro colonócito, ajuda no fortalecimento da barreira por causa que aumenta a produção de muco, é substrato para bactéria boa do intestino. Então a gente tem que usar o quê? Probióticos que tenham pré e probióticos, então simbióticos, né? Então tem o Epiflora da Avert, que tem vários polissacarídeos, ajuda muito. Tem o Beneflora, mas ele tem menos polissacarídeos, né? E também ele é em creme, a estabilidade dele é pior em relação ao pH gástrico e tudo mais. Tem o Florentero também, que é em cápsula, né, comprimido, então a estabilidade dele é melhor. E tem os da Nuxel também, que tem quantidades boas de bactérias ali, são bactérias boas, comuns da microbiota, né? Então todos esses eles têm uma boa quantidade de bactérias, tem polissacarídeos, que são os prebióticos, né? O Apiflora e o Florentero ainda são, né, em cápsula e comprimido, que a estabilidade é maior. Então, a gente tem fármacos disponíveis no mercado. Ah, muita gente me perguntou sobre enterogermina, floratil. Assim, gente, eu não tenho experiência com enterogermina, floratil para diarreia de cachorro. A literatura não defende muito, né? Não faz muito sentido você dar a bactéria de gente para o intestino do cachorro, porque você está querendo repor uma microbiota, né? Então, você repõe o que já existe de bom e não cria uma microbiota nova, né? Então, realmente não faz muito sentido. Espero que eu tenha ajudado vocês. E é isso, né? Lembrar de reavaliar o paciente depois da reidratação também. Porque às vezes o paciente vomita tanto, tem tanta diarreia, ele chega pra gente meio hipotenso ou com a pressão 90, né? Meio limite inferior ali, meio hipoglicêmico, porque ele também não comeu, né, gente? Né? E, coitado, né? Enfim, aí a gente fica cagado, pensa, meu Deus, eu vou passar antibiótico, ele morreu, eu vou me culpar. Mas vamos hidratar o paciente, né? Bora hidratar o paciente, bora fazer uma glicose via oral, né? Bora ali dar um upgrade. Depois de uma reidratação, você reavalia, vê se os parâmetros continuam mesmos, né? Vê se o bicho está com febre maior que 39,5. Né? Leucocitose não é sinônimo de infecção, a gente já sabe, então tem que ter uma neutropenia, ou um desvio à esquerda, ou um neutrófilo tóxico ali, ou uma leucocitose meio bizarra, né? A literatura fala 21 mil com neutrofilia, com neutropenia ou desvio à esquerda, mas eu considero aí uns 25 mil, porque tem a leucocitose de estresse, né? O bicho que já vai pro veterinário, coitado. Ele já tá estressado, né? O bicho que ainda tá doente há 2, 3 dias, que é o tutor, ele procura a gente depois de 2, 3 dias, né? Ele já tá com estresse crônico, já tá com dor, então eu dou um tchan, né? Mas é isso, tá, gente? Espero que eu tenha ajudado vocês. Quem quiser o artigo, tá na descrição do vídeo ou no Drive que tá lá na minha bio do Instagram. Beijo.